Vamos abrir as Santas Escrituras no livro de Filipenses, capítulo 2, mas inicialmente capítulo 1, versículo 1. Inicialmente vamos abrir o livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 1, e depois capítulo 2, versículo 1 em diante. Jesus. Capítulo 1, versículo 1 de Filipenses está escrito: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 2, versículo 1. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou, tomando a forma de servo, e fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhes deu um nome que é sobre todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Poder sentar? Glória a Jesus. Glória a Deus. No capítulo 1, em versículo 1 de Filipenses, onde lemos, dá para então nós percebermos que o Paulo e Timóteo juntamente escrevem a quem? Aos santos. Não é isso? Servo de Cristo Jesus a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos. E costumamos dizer, amados, que esta instrução, que esta carta, ou esta mensagem que é lida hoje e que lhes é transferida, ela é enviada aos santos. Não é enviada a pecador, é enviada aos santos. Amém? Porque só pode cumprir o Evangelho de Cristo, só pode andar segundo o Evangelho de Cristo aquele que é dele. E os que são dele são santos. Amém? E aqui ele envolve, os bispos e diáconos. Todos são santos de Deus. Glória a Jesus. Só para confirmar, porque tem gente que diz: eu não consigo fazer isso não é? Eu não consigo fazer desse jeito. Se você disser: eu não consigo fazer desse jeito, é porque você não é um santo de Deus. Amém? Se você é um santo de Deus, se você está o Espírito Santo, então você consegue sim fazer o que é determinado pela Igreja de Deus. No capítulo 2, versículo 1, lemos o seguinte: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões. O apóstolo está apelando para se há alguma coisa do Espírito Santo, se na pessoa tem alguma compaixão, se na pessoa tem alguma comunhão do Espírito Santo, ele busca que a pessoa tenha alguma coisa disso. Se tiver alguma coisa disso, então, se alguns entranháveis, você se na parte nas entranhas da pessoa, não é isso? Nas entranhas da pessoa, se há algum afeto e compaixão, se há alguma coisa disso, ele diz o seguinte: completai o meu gozo, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Este mandamento de você considerar o outro maior do que a si mesmo, ninguém há que não seja santo de Deus que consiga fazer isso. Porque o homem, na sua condição natural, ele busca se gloriar. Ele busca ser maior que os outros, nunca menor. Não é verdade? Nunca menor. Então, nessas condições,
de santos de Deus é que hoje lhes é dado esta oportunidade de purificação da alma e de cumprimento do Evangelho de Cristo, como assim ele determinou. Glória a Jesus. Para nada se fazer por vanglória, ou seja, nada se fazer para gloriar-se a si mesmo, não é isso? Para nada se fazer por contendas, por brigas, mas o que se fizer, fazer por humildade. Amém? Por humildade. Glória a Jesus. Porque o Evangelho de Cristo ele nos ensina exatamente a ser humildes. Tira de nós toda a arrogância que tem o homem natural e nos torna humilde como ele é. Porque pela sua infinita misericórdia ele nos concedeu o seu Espírito, que é capaz de transformar a nossa vida terrena em um ser espiritual e celestial. Então, cada um considere os outros superiores. Sabe o que é isso? Se eu considerar o irmão ou a irmã superior, aí vem logo uma instrução de submissão, não é isso? Eu devo ser submisso aos meus superiores, não é isso, irmão? Glória a Jesus. Então, se eu sou submisso aos meus superiores, e a Escritura e o Espírito Santo concordam com ela, nos diz que devemos ser submissos uns para com os outros, ou seja, se tornar os outros superiores a cada um de nós, significa dizer que nós devemos estar em submissão aos outros. Eu quero lembrar mais uma vez que aqui é para a igreja, amém? É dado para a igreja, para aqueles que são de Cristo Jesus, que você reconhece eles como que são do Senhor, porque esta submissão que nos é dado a que façamos, tornar o outro superior não é por outra coisa, é porque o outro também tem o Espírito de Deus, e nestas condições, aquele que tem o Espírito de Deus é superior a qualquer homem, amém? Glória a Jesus. No versículo 4, diz assim: não atente cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros, né? Então, eu devo, por amor ao Senhor, cuidar não só daquilo que é meu, mas também daquilo que é dos outros irmãos, amém, amados? Então, tornando as coisas dos irmãos como se fosse minha, cuidando da mesma forma como se fosse minha, porque na verdade tudo e todos são do Senhor. Glória a Jesus. Então eu não devo, o egoísta não. O egoísta ele cuida só do que é seu, né, irmão? É tudo meu e cuida só do que é seu. Esse é o egoísta. Esse não entra no reino de Deus. O egoísta não entra no reino de Deus. O orgulhoso não entra no reino de Deus. Por isso é que o Senhor nos prepara, que o Senhor nos ensina de tal forma que possamos estar firmes no dia de entrar na cidade santa que Ele preparou para os seus. Glória a Jesus. Então, não atentar somente para o que é seu, né? Mas também para as coisas que é dos outros. Atentar no sentido de ajudar, atentar no sentido de cuidar, ver o que essa pessoa quer, então eu vou ajudar ela a fazer isto, amém? Ver o que esse irmão está necessitado, então eu vou ajudar ele a fazer isto. Não importa o que seja a necessidade que ele esteja, você busque ajudar como se fosse para você mesmo, amém? Glória a Jesus. E nisto é revelado o amor de Deus em cada um. Glória a Jesus. Versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus. Mas é verdade, é evidente, se Ele nos deu o seu Espírito, é exatamente para que em nós haja o mesmo sentimento que houve nele. Porque se nós não houver o mesmo sentimento que houve nele, não podemos ensinar o Evangelho de Cristo. Se nós não vivenciarmos o Evangelho de Cristo, não podemos ensinar as pessoas como ela deve portar-se, aquelas que receberam a Cristo em seu coração. Portanto, devemos ser nós os exemplos para a igreja de Deus, porque sabemos que o mundo está em toda desordem, sabemos até que as congregações ditas de Cristo não estão andando segundo o Evangelho, mas nós fomos chamados para andar segundo o Evangelho, nós fomos chamados para ser a luz deste mundo, para que os homens possam perceber que há alguém na terra que é verdadeiramente do nosso Senhor Jesus Cristo, que há alguém na terra que verdadeiramente o Senhor enviou para pregar e andar segundo o seu Evangelho. Glória a Jesus. Então no versículo 7, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens,
2, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Veja que ponto. Jesus Cristo era e é Deus, Deus Filho, amém? Mas ele não quis tomar este nome por violência. Não, ele se humilhou. Ele, sendo Filho de Deus, ele foi feito com condição humana. Ele se tornou como se fosse um homem, e nesta condição ele se tornou como servo de Deus. E ele, na condição humana, ele esvaziou-se ainda mais, tornando os discípulos superiores a ele. Você sabe disso? Tornou os discípulos dele superior a ele. Ou seja, ele esvaziou-se totalmente da sua arrogância, da sua humana que existe no homem, não é? Esvaziou-se totalmente de si, humilhou-se ao ponto de tornar-se, como se dizer, né? De fazer com que os seus discípulos fossem superiores a ele. Isto podemos confirmar no livro de João, capítulo 13, versículo 12 a 17, onde ele lavou os pés dos apóstolos. Diz assim no versículo capítulo 13, versículo 12 em diante de João: tendo terminado de lavar os pés dos discípulos, Jesus retomou as suas vestes, voltou para a mesa e perguntou: entendeis o que eu fiz? Vós me chamais de mestre e Senhor, e dizei bem, pois eu o sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Eu vos dei o exemplo para que façais o que eu fiz. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Agora que entendeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Ele mostrou ali, como o discípulo disseram: o senhor é mestre e o senhor é senhor. Ele disse: tá bom, é verdade, eu sou mestre e senhor, e veja o que eu fiz. Eu lavei os pés de vocês. Eu dei um exemplo. E ele diz mais, lá no versículo 16: em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Amados, nós, como enviado do Senhor, não somos maior que ele, não é verdade? Somos menores, somos inferiores a ele. Mas ele, sendo maior, nos dias da sua carne, ele mostrou que é humilde o suficiente para lavar os pés dos seus irmãos apóstolos. Então ele não deixa espaço nenhum para que possamos ser arrogantes. Ele não deixa espaço nenhum para que o servo dele não seja humilde, porque ele sim, mestre e Senhor, mostrou que durante os seus dias da carne aqui na terra, ele foi humilde a ponto de lavar os pés dos seus discípulos, tornando naquele momento os discípulos superiores a ele. Estamos entendendo? Olha, se ele assim fez como exemplo, quem somos nós para que não nos humilhemos? Quem somos nós para que não nos submetemos aos nossos irmãos em Cristo e sejamos submissos a eles, tornando eles como superiores a cada um de nós? Não é verdade? Glória a Jesus. Mas isto que fazemos, ou que ele ensina que devemos fazer, se o fizermos, que na verdade faremos porque somos igreja de Deus, tem um prêmio. Esta humildade que o Senhor nos ensina, entrando em nosso coração a ponto de tornar os nossos irmãos superiores a nós mesmos, tem prêmio. Glória a Jesus. Só que o prêmio maior foi do nosso Senhor Jesus. Pelo que está escrito no versículo 9. Devido à sua humilhação, devido a ele ter humilhado-se a si mesmo. No versículo 9 diz o seguinte: pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então veja que a humildade, quando nós nos humilhamos a nós mesmos, quando nós tomamos a condição de servo até dos nossos irmãos, quem nos exalta não somos nós, o Senhor é quem nos exalta. Assim como ele fez com Cristo Jesus,
dando autoridade a Ele, não só no céu, mas também na terra e tudo que está debaixo da terra, também nós, seguindo o exemplo dele, seremos exaltados não por nós mesmos, mas o próprio Deus, que não pode mentir, é quem nos exaltará no tempo determinado. Amém, amados? Ficou entendido essa mensagem? Glória a Jesus. Aqueles que entenderam essa mensagem, salve de palmas para o nosso Deus. Louvado e agradecido seja o santo nome do Senhor.